E aí, maravilha, tudo certo, tudo ótimo? Vamos continuando o nosso estudo do livro Educação Física e Esportes, organizado por Wagner Way Moreira. O texto de hoje é Perspectivas na Visão da Corporeidade, escrito por Silvino Santini. Maravilha? Vamos lá. Que corporeidade? Corporeidade é um conceito abstrato que indica a essência ou natureza dos corpos. Segundo o dicionário, corporeidade é natureza de corpo ou estado corporal. Há também a definição que trata a corporeidade como algo material, em oposição ao espírito, a alma. No campo da filosofia, Sartre e Merleau-Ponty situam a corporeidade como dimensão ontológica da situação do homem como ser no mundo. Mas definir os significados de corporeidade não é tão simples assim, correndo o risco de ser superficial. A nossa ideia é buscar o significado da corporeidade socializada. A corporeidade e os homens. Antes do pensamento lógico-racional e das ciências experimentais, o homem já fazia a experiência existencial do corpo, onde cada indivíduo constrói uma imagem do corpo segundo sua experiência pessoal. A experiência corporal acontece de maneira espontânea, sem concurso das explicações científicas. Quando a visão ultrapassa os limites dessa experiência corporal e passa a enxergar o corpo em si, esse olhar se dá dentro da ótica das imagens corporais existentes na ordem social. E a primeira imagem consciente de corpo não surge das experiências da vida pessoal, mas essa imagem é construída através de modelos impostos pelos valores culturais atuais. Enfim, o homem cresce vivendo o seu corpo distraidamente, com os caminhos sendo guiados pelos valores culturais em que está inserido, inclusive na alimentação, com a indústria dizendo o que fazer, não a necessidade nutricional do organismo. Os esforços maiores são direcionados para o desenvolvimento do intelecto, inclusive com a educação física se propondo para assegurar um desempenho corporal que favoreça o aprendizado de conteúdos intelectuais, usando como pano de fundo o velho mente-sã em corpo-sã. A educação física e os esportes foram pensados e praticados dentro de uma atmosfera racionalizada, com a corporeidade aparecendo de maneira submissa, disciplinada, desprezada. As dimensões corporais não passam de uma categoria de valores secundários na vida humana. E a pergunta que fica é: que compreensão de corporeidade deveria orientar os exercícios da educação física e fundamentar as nossas atividades esportivas? De que maneira seria possível estabelecer uma imagem de corporeidade capaz de cultivar corpos humanos? Vamos para epistemologia e corporeidade. O pensamento lógico-racional não tem o objetivo de busca da verdade. Ele se constitui em uma sociedade onde a inteligência ou a mente era o valor supremo. Dessa forma, o homem dotado do saber intelectual, da verdade científica, era o verdadeiro homem e que, também, detinha o poder. O corpo não merece confiança e os sentidos e as sensibilidades são enganadores. O conhecimento popular não tem crédito frente à cientificidade oficial. As ciências têm base nos fatos, nos objetos, no mundo. Suas descobertas são leis e derivam de experimentos desenvolvidos com métodos seguros e eficazes, porque são mensuráveis e demonstráveis. Mas essa ideia única de conhecimento baseada no fato físico começou a ser questionada justamente porque o mundo não é feito apenas de fatos físicos. Além dos fatos físicos, existem os fatos biológicos e os fatos humanos. Vemos bem essa integração quando vamos estudar o corpo humano, por exemplo. A ciência explica o funcionamento do corpo físico, mecânico e fisiológico, mas o corpo vivo é muito mais que isso. Existe o psicológico, o sentimental, o emocional. O pensamento filosófico grego sempre partia da psique para chegar à realidade corpórea, estabelecendo a dicotomia corpo-mente. A educação física recebe grande influência dessa forma de pensar o corpo humano. Utilizando os conhecimentos da bioquímica e da biomecânica, busca-se melhorar o rendimento atlético. Enfim, a produção de conhecimento não pode ficar restrita apenas ao físico, concreto, objetivo. E isso não só falando de seres humanos, mas de todo o universo. Resta nos perguntar: existem alternativas possíveis? Onde encontrá-las? Prosseguindo, estética e corporeidade. As ciências são fatos sociais tais quais o Estado e a religião, e não necessariamente representam a reprodução da realidade. Podemos observar duas coisas a respeito disso. Primeiro, a validade da ciência e, segundo, o monopólio do conhecimento científico. Vamos nos ater ao segundo. O pensamento lógico-matemático explica a realidade através da matemática e da geometria. Mas essa forma de enxergar a realidade nunca foi algo pacífico. Sempre houve uma maneira de pensar contraditória a essa.
Essa outra forma de pensar enxerga o universo como uma harmonia musical. É a doutrina conhecida como harmonia das esferas celestes. Essa visão descrevia o céu como sendo todo número e harmonia. Esse pensamento, também chamado de pitagórico, fundamentou estudos onde chegaram à conclusão que o coração não era o órgão central do corpo humano, mas sim o cérebro. A doutrina da harmonia das esferas está intimamente ligada ao sentimento estético, uma forma de pensar oposta à geometrização e matematização do universo. Broglie acredita que o sentimento estético sirva sempre de guia na elaboração das teorias da nova filosofia. Para os gregos, ao lado da ética, da política e da metafísica, a estética constitui uma parte fundamental da filosofia. Entretanto, atualmente o conceito de estética está muito empobrecido e reduzido às formas exteriores de um corpo. Schiller busca resgatar esse simbolismo do termo estética. Para ele, todas as coisas que de algum modo possam ocorrer no fenômeno são pensáveis sob 4 relações diferentes. A índole física refere-se ao nosso estado sensível, nossa existência e bem-estar. A índole lógica refere-se ao nosso entendimento. A índole moral está ligada à nossa vontade e pode ser considerada para ser racional. E temos a índole estética, que se refere ao todo das diversas faculdades sem ser referência de maneira isolada entre elas. Existe, assim, uma educação para a saúde, uma educação do pensamento, uma educação para a moralidade e uma educação para o gosto e a beleza. A educação física está diante dessas 2 alternativas. Ou aperfeiçoa as técnicas do rendimento, ou se arrisca pelos valores da estética. A decisão vai gerar consequências diferentes, se não opostas. Vamos para a educação física, esporte e corporeidade. As questões de corporeidade possuem 2 grandes áreas vinculadas: as ciências da saúde e o conjunto de atividades que engloba a educação física e as práticas esportivas. As ciências da saúde ainda não se preocupam em questionar e enxergar a corporeidade de uma forma mais ampla. O corpo ainda é visto como um simples mecanismo que sofre avarias e que pode ser recuperado segundo interesses econômicos e políticos. Não se vê um corpo vivo. A vida não é percebida dentro da dinâmica da afetividade, no contexto das situações sociais e culturais. Já a educação física e os esportes enxergam o corpo dentro da ótica da aptidão e da capacidade para realizar determinados exercícios. Assim, a educação física enxerga o corpo através de sua utilidade, no seu uso, e por isso, atualmente está mais voltado para as práticas esportivas. De qualquer forma, a educação física e a área médica ainda enxergam a corporeidade limitada pelo corpo físico, fazendo a oposição do corpo com o espiritual. Dificilmente eles enxergam a corporeidade vinculada às questões de ordem social, política, econômica, ideológica, religiosa ou cultural. Portanto, ainda acreditam que a cientificidade moderna seja capaz de resolver todos os problemas da educação física. Vamos para uma corporeidade disciplinária. Nesta visão, o corpo deve ser sacrificado em nome de um ideal verdadeiramente humano da humanidade, seja individual ou coletivamente. Essa exaltação da racionalidade tinha como pano de fundo o estabelecimento de uma ordem social e cultural. Por exemplo, se a razão é superior e o corpo deve ser submisso a ela, então quem tem uma racionalidade mais desenvolvida deve ser considerado como superior aos demais. Essas regras disciplinares têm como referência o domínio do raciocínio lógico. Dessa forma, a corporeidade disciplinadora busca transformar o corpo em uma ferramenta útil, docilizada. Por isso os corpos são treinados para auxiliar a mente e a ordem racional, além de corpos guerreiros prontos para a defesa nacional. Nas atividades esportivas ocorre praticamente o mesmo fenômeno disciplinador. Os corpos devem ser treinados para atender aos padrões de rendimento impostos pela ciência e pela técnica de cada modalidade esportiva. O corpo não vive o esporte ou o movimento, ele é apenas uma máquina que reproduz os movimentos técnicos esportivos. Portanto, não se corre porque é algo prazeroso. Por exemplo, corre-se para superar barreiras, alcançar distâncias ou superar limites, e os corpos que não conseguem isso não servem para nada. Continuando, uma corporeidade cultuada e cultivada. A corporeidade não tem uma definição e significado claro como as palavras, por exemplo. Ela deve, mais do que qualquer coisa a ser aprendida, significar um desafio para a imaginação e a criatividade. A corporeidade é culto e cultivo do corpo. Ela precisa ter a dignidade da ação sagrada e festiva e, ao mesmo tempo, a cotidianidade do esforço e do trabalho criativo.
Mais do que qualquer significado de corporeidade, é preciso saber construí-la, vivenciá-la, e a educação física deve ter essa finalidade: cultivar e cultuar a corporeidade. Para desenvolver a corporeidade, é preciso aprender a realidade corporal humana. O corpo não é apenas a biologia, o físico. É preciso considerar a sensibilidade afetiva, as emoções, os sentimentos, os impulsos sensíveis, senso estético, etc. É assim que a corporeidade se expressa e se manifesta. A corporeidade deve se desenvolver livre de coerção, e a educação física voltada para cultivar e cultuar a corporeidade precisa inspirar-se no impulso sensível, nos ideais de beleza e nos valores estéticos. Maravilha! Então esse foi o estudo do texto Perspectivas na Visão da Corporeidade, de Silvino Santin, que está no livro Educação Física e Esportes, organizado por Wagner Way Moreira. Beleza? Valeu e até o próximo estudo!